Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui no nosso episódio do Pode a Nossa Saúde. Eu sou a Renata Domingues de Nóbrega, eu sou médica. Estou aqui para falar com vocês sobre saúde, empreendedorismo na saúde, profissionais que eu trago aqui com eficiência, falando de assuntos sérios, mas especialmente essa semana eu trouxe uma pessoa que eu amo, né? Eu amo, vocês vão saber quem é. É uma semana super especial do Dia das Mães, então eu venho aqui para homenagear todas as mães do Brasil que acompanham a gente. Vamos bater um bate-papo assim super descontraído, futuro doctor, futuro doutor, futuro cirurgião por enquanto, não sei se ele vai mudar de ideia, mas eu estou aqui com meu filho querido, amado, Vinícius Domingues Jantaglia. Oi, mãe. Oi, nossa, que... Oi, tudo bem? Prazer. Tudo bom com você? Tá nervoso? Não. Não, né? Tô conversando com você. Não... É como se a gente estivesse em casa, né, Vinícius? Tem dificuldade disso. Ai, que delícia, gente. Vamos lá. Vinícius, o que você fala pra mim? Porque, primeiro eu vou começar, gente, deixa eu só explicar, tá engraçado. Eu vou explicar pra vocês o seguinte, o Vinícius, ele faz faculdade de medicina, vai se formar daqui 1 ano e pouquinho, né, filho? Isso, graças a Deus. E eu quero entender por que... Graças a Deus. Por que graças a Deus? Porque não passa o tempo, né? Não passa, demora, né? São 6 anos. Demora. São 6 anos de faculdade, ainda tem a especialidade, mas daqui a pouco ele chega lá. E por que você escolheu a medicina? Foi por... Eu ser médica, no caso do seu pai, o que você acha que te deu essa vontade? Acho que foi vocês. Foi mesmo, a gente, filho? Desde pequeno eu já queria ser médico, né, mãe? Antes mesmo de entender o que é médico. Eu queria ser inventor, na verdade. Inventor? Sério? Certo, eu fui pra carreira de médico. Mas inventor, assim, tipo, você tentou ser inventor? Não sei inventar nada. Inventar de dar trabalho pra mãe, essas coisas? Isso. Aí você resolveu mesmo ser médico, mas com quantos aninhos? Eu fui pra medicina por conta de você, né? Eu via você trabalhando, eu achava legal o jeito que você lidava com as coisas no hospital. E aí eu... As histórias que eu chegava e contava em casa. As histórias que eu chegava e contava. Aí eu decidi ir pra lá, eu achei que foi legal. Mas assim, você lembra mais ou menos a idade que você decidiu? Porque eu lembro. Eu acho que eu tinha uns 4 anos. 4? Anos. Tipo assim, já tinha uma noçãozinha, já que eu falei que queria ser médico. É porque ele me acompanhava na faculdade, porque quando eu tava estudando, eles eram pequenininhos. Eu tenho outro filho, o Felipe, né? E os dois, eles iam comigo pra faculdade. É verdade. Então, acho que foi... Então, Foi nisso aí. Nisso que você ficou me acompanhando lá, os professores já conheciam ele e tal. Eu acho que isso aí, aí deu uma viradinha da chave. Uma viradinha da chave e eu quis seguir essa carreira. Eu acho que eu não saberia fazer outra coisa hoje em dia que não fosse isso. Que lindo! E hoje você, assim, tira de letra, você tem alguma coisa que você fala, nossa, eu tenho dificuldade. Tem dificuldade? Tenho. Em que sentido? Não dificuldade em relação a algumas coisas, mas algumas determinadas matérias específicas ou algum tema específico, às vezes. Sim, mas é normal. É normal. Principalmente as matérias que tinha, tipo fisiopata, essas coisas assim, eu tinha fisiopatologia. Dificuldade. Agora não, depois eu fui seguindo e ficou tranquilo. É porque o primeiro ano, o segundo ano, são anos básicos, de cadeiras básicas, de matérias básicas para algumas faculdades, alguns cursos da área da saúde. Depois do segundo ano que começa a ser mais específico, no terceiro para cima, que começa a ser mais específico para medicina. Isso. Né? Mas vamos voltar aqui. Eu vou falar de medicina daqui a pouquinho. Tá. Mas eu quero que você responda uma coisa pra mamãe, já que a gente tá aqui na semana do Dia das Mães. Como que é ser meu filho? O que você... Sem puxar saco, tá? Sem puxar saco? Na íntegra, na verdade. Ser seu filho? É complicado. Por que é complicado? Tô brincando. Não, fala sério. É maravilhoso. Não tenho nem o que reclamar. Você é uma mãe que... Fala, filho! Calma, eu tô pensando. Você é uma mãe excepcional. Nossa. Eu vi uma cartinha agora, que eu mudei agora de casa, nós estamos num apartamento. Não e é querendo puxar o saco não, mas é verdade. O que você faz por mim, pelo meu irmão, acho que não tem outra pessoa que faria igual. Que lindo, fico feliz.
Gostoso. É legal. Eu vi uma cartinha sua, Feliz Dia das Mães, no Dia das Mães que você me mandou. Aquela cartinha laranja que eu te mostrei. Qual? Uma que você escreveu quando você era pequenininho, que você escreveu assim: mãe, eu fico muito feliz quando você fica mais de 2 dias sem trabalhar. Você sentia falta de mãe em casa? Porque, gente, eu sempre trabalhei. Eu sentia. Desde eles pequenininhos. Eu achava legal que minha mãe, ela nunca ficou muito em casa, né? Aí dava pra fazer Eu também coisas. fazia comida em casa. Aí eu ia na casa dos meus amigos, a mãe deles estavam sempre cozinhando, assim. Eu falava, nossa, sua mãe fica cozinhando, né? Aí eu falei, tal. Eu falei, minha mãe não tem muito tempo pra ficar cozinhando, não. Era diferente. Ah, era. Era diferente. Era diferente. Mas você gostava, né? O quê? Que eu trabalhava. Ah, eu gostava. É porque vocês cresceram assim, né, Vinícius? Então não tem como Eu não gostava, conhecer quando eu outro. trabalhava, era legal. Que bom. Foi bem legal. E também se deixava a mulher lá pra ficar cozinhando pra gente, né? Melhor do que eu. Melhor do que eu. Bem melhor. Ai. Me fala uma coisa, o que que marcou mais na sua infância, filho, assim, que você acha que você não esquece, assim, que você tem uma imagem Em da relação sua a infância? você ou em relação à minha infância? Pode ser as duas coisas, vamos papear aqui. Em relação a você? É. Acho que a gente nunca teve uma conversa assim. Então vamos ter agora. Legal. Em relação a você, Que te marcou, assim? que me marcou. Porque toda mãe... Não sei, mãe, de verdade. Eu acho que na minha infância, quem tava mais presente, acho que era meu pai. Mas você não tem nada que, assim, você Porque marque... você trabalhava e estudava e quase não ficava muito com a gente quando eu era pequeno. E seu pai não fazia nada, é isso? Não, meu pai... Seu pai não trabalhava. Meu pai trabalhava. Vai, fala, tô brincando. Meu pai trabalhava. Seu pai ele tinha trabalhava, mas cantina. tinha mais tempo. Ele né? tinha mais tempo. Tá certo. Você... Mas nada assim que você acha que marcou eu e você, alguma coisa assim? Não, tem. Tem, lógico que tem. Porque eu tô tentando lembrar o quê? Eu acho que provavelmente a parte de eu estar com você na faculdade, esse tipo de coisa, acho que foi a parte que mais me deixou marcado, assim. Porque a infância de vocês foi uma infância mais tranquila, porque a gente morava no interior. Não, minha infância foi boa demais, não tinha o que reclamar. Então, tinha mais brincadeiras. Hoje a infância das crianças é diferente, é mais tablet, é mais computador, mais videogame. Vocês não, vocês brincavam mais. Ah, sim, eu acho que foi muito bom a gente ter morado no interior por conta disso. Tinha mais amigos, né? Tinha aquela liberdade maior, né? De você tá brincando, né? Não, foi bem legal. Por isso que eu tô falando, tipo assim, acho que a parte da minha infância que eu mais lembro é isso. Você lembra que você me dava trabalho na escola? Dar trabalho na escola? Não. Não lembra? Nota baixa. Exatamente. Gente, o Vinícius, ele nunca foi assim um aluno de falar, gosto de estudar, né? Não, eu gosto. Hoje eu gosto. Hoje, tá me então, desmerecendo aí. Não, pera, deixa eu explicar. Hoje, ele é uma pessoa e um aluno exemplar. Há alguns anos já. Então, assim, às vezes o filho em casa dá trabalho para estudar, não gosta, porque tudo depende da didática também, da sala de aula, dos professores, é muito importante. Não que eu acho que a escola eduque, mas a escola, dependendo da didática, né? Eu acho que também... tem que mudar o sistema escolar. Você acha? Por quê? Eu acho. Eu acho que você tem muita coisa na escola que você acaba não usando pra sua vida. São Que a coisas gente que... poderia ter mais, tipo assim, economia, algo do tipo, essas coisas. Que Não na tem escola, mas lá no ensino médio, talvez. no ensino médio. Eu acho que às vezes a gente pega, tipo, tem umas certas matérias que a gente acaba não usando mais. Acho que é muito importante matemática, história, tal, essas coisas. Mas agora tem umas que... Que não tem sentido lá na frente, Eu né? não acho que você, dependendo da carreira que você for usar, acho que você não vai usar muito esse tipo de coisa. Acho que tem que mudar. Eu acho também que teria que mudar a forma de avaliação. Inglês também, eu acho que devia ter mais introduzido desde pequeno. Mas eu acho que hoje já é mais atual de ter inglês desde jardim. Mas é no particular, né? Você fala mais na escola pública. Mais na escola pública. Tá, Eles sempre estudaram em escola particular e adventista. Pra você, Vinícius, no caso... Por que você riu? Adventista. Por que você riu, adventista? É chato estudar naquele colégio. Você acha chato adventista? Eu achava muito. É muito rígido, né? Era. É muito rígido. Porque a escola adventista, eu estudei, então eu quis passar isso pra eles, né?
A escola adventista tem algumas formas e algumas normas diferentes de outras escolas particulares, né? São outras prioridades, é outro tipo de ensino, a parte de educação, né? Em relação a respeito aos professores, respeito à pátria, eles são muito patriotas, né? Se preocupam muito com a alimentação. Então, eu acho que foi por isso que eu mesmo quis colocá-los numa escola mais ou menos nesse segmento, para que vocês entendessem um pouco da minha vivência lá atrás. Sim. Mas assim, lembrando que você, lá atrás, o que eu estava falando a respeito de você ser um aluno que não gostava tanto de estudar, depois de um determinado momento na sua vida, você se tornou uma pessoa que se interessou mais pelos estudos. No caso, sim. mais quando você entrou na faculdade. Eu acho que eu me interessei quando eu entrei na faculdade. Sim. Lógico que antes tinha que estudar pro cursinho, né? Porque era mais por obrigação, não porque eu queria. Mas depois que eu passei na faculdade foi quando eu comecei a ter mais gosto de querer ler, sentar, ler uma coisa. Porque você se viu naquilo, né? Não, porque era uma coisa que me prendia atenção, uma coisa que eu me interessava em fazer. É difícil, eu tenho esse certo problema em querer fazer as coisas que você não se interessa. Isso é muito difícil. Às vezes você tem que fazer, não porque você... Quando eu não me interesso, quer. Eu não consigo fazer. Mas hoje, graças a Deus, você consegue ser... Você acha que você é uma pessoa que pega fácil as aulas, ou você é aquela pessoa que tem que estudar? Não, eu pego fácil. Você pega mais fácil. Pego. Eu acho que é mais aprendizado de técnica, eu né? acho que eu pego fácil. Eu gosto de ficar, associando coisas. E você recomendaria pro pessoal que tá assistindo fazer a faculdade de medicina? O que mudou em você depois que você entrou na faculdade? Eu recomendaria? Não. Não? Por quê? Por quê? Porque você tem que gostar. Se você tá fazendo porque você acha que você vai ganhar dinheiro ou algo do tipo, desiste, porque toma muito tempo. Você acaba desgastando, às vezes você poderia dar prioridade para outras coisas, você não dá. Então, são escolhas. Você pega a sua vida e limita ela, né? Você pega uma parte da sua vida e você deixa de canto. Fala um pouco da sua rotina na faculdade depois. Você fica mais naquele negócio de tem que sair, não pode sair. Tem que escolher entre sair e estudar. Eu sempre falei isso. Sim. É sempre. Tem final de semana que você fala, nossa, a galera toda, seus amigos mandando mensagem, falando, vamos fazer um negócio, vamos pra praia, vamos fazer um churrasco, vamos fazer aquilo. Você fala, gente, não dá. Tem que estudar. Tem que ficar em casa. E aí isso é pra vida. E você acaba se distanciando também um pouco das pessoas, né? Porque, muda um pouco, né? Você tendo que se relacionar, assim, seu ciclo de amizades começa a ficar muito mais com pessoas que fazem parte do mundo da medicina do que das pessoas de fora, né? Porque as pessoas acabam não entendendo. Você fala assim, hoje não dá pra fazer. A pessoa fala, nossa, que bobeira, depois você estuda. Não sabe a importância e o peso. Depois você estuda. Só que não é assim, a gente tem que sempre tem que ter as fazendo as prioridades, coisinhas né? Devagarzinho e indo, porque senão não vai dar, não. Mas pra quem quer fazer, eu não recomendo, não. Eu vai recomendo. Fazer outra coisa, vai ser TikTok, pra ganhar dinheiro. Vai fazer podcast. Não, eu recomendo pra quem realmente, como ele diz, pra quem realmente sabe dividir, escolher entre estudar e você tá numa fase de passear e viajar e sabe que vai ter que ficar em casa estudando. E isso, gente, é pra vida, né? Eu estudo até hoje. Até hoje eu deixo de sair. Prefiro ficar em casa estudando, me atualizando, do que realmente passear ou viajar. Isso é uma coisa que realmente as pessoas têm que entender. Como abriu muitas faculdades de medicina, abriram muitas. Então hoje... Não quer me emprestar livro? Não empresto livro pra ele porque eu tenho ciúme dos meus livros. Hoje as pessoas acham que ser médico é só para realmente ser bem remunerado, e não é. As pessoas têm que grande maioria, na verdade, tem que ter essa consciência de que você precisa estar lidando com vidas e pessoas, né? E quando lida com pessoas, a gente não pode errar, né? Eu fiquei muito feliz essa semana, coisas de mãe, porque aqui a gente tá na semana do Dia das Mães, então eu vou falar sobre isso. O quê? Você encontrou o sobrinho do Carlos Alberto, o Dr. Manuel de Nóbrega. Ele é otorrino, ele é muito bom. E realmente, assim, foi só elogios pra você. Ele falou, nossa, o seu filho realmente nasceu pra ser médico. Ele é uma pessoa muito humilde, uma pessoa que lida com pessoas de forma humana. Ele falou que você vai ser um médico grandioso. Se Deus quiser, né? Eu fiquei muito feliz com isso. Sempre dar o meu melhor no que eu tô fazendo, né? Hoje você passa em ambulatório, né? Você tá passando já na parte prática. Hoje eu tô no ambulatório.
Aí, tipo, são várias especialidades lá dentro, né? Aí tem o otorrino, que foi o caso dele, tem o oftalmo, tem várias especialidades. Aí a gente acaba acompanhando cada dia uma especialidade diferente, sempre vai trocando. Tem dias que eu fico mais em uma, tem dias que eu fico mais na outra. E como é que é lidar assim com o paciente assim, pertinho? De pegar, porque antes era só sala de aula. Ah, é. Como é é que diferente, né? É diferente. Sim, no começo eu acabei, como é que fala? Pra me adaptar a ter essa conversa, essa rotina de ficar sempre com pessoas diferentes, coisas diferentes, doenças diferentes, comorbidades diferentes. Você tem que ir se adaptando, porque é totalmente diferente da sala de aula, né? É outra coisa. É outra coisa. Você já passou no pronto-socorro? Já, só que eu passei no pronto-socorro de pediatria. Ah, não, aí é diferente mesmo. Eu não gostei. A pediatria é outro mundo, né? A pediatria é O problema da pediatria não é a criança, é a mãe da criança. Eu sempre falei isso. É a mãe, é a avó, é o pai, é a tia. A mãe chega assim, meu filho deu 37, mediquei de pirona. Tô correndo pro pronto-socorro. Acabou de medicar, correu pro pronto-socorro com 37 de febre. Ô filho, 37. mas mãe quando não é da área da saúde, não, calma aí. A mãe se preocupa. Mas você fala pra ela, você fala, olha, necessariamente espera um pouco, vê se vai baixar, tal, não sei o que nem considerado febre, né, 37. É, assim. Verdade, estado febril. É. Nem é estado febril ainda. Não, aí tipo assim, aí ela fala, não, já vou levar. Aí já leva, aí começa, não, porque meu filho tem isso, meu filho tem aquilo, uma poliqueixosa. Você fica, nossa, meu Deus do céu. Você sabe que uma vez eu estava trabalhando bem recém-formada e atendi, diminuiu a luz. Eu atendi um paciente que levou o filhinho no pronto-socorro à noite, porque eu fiz pediatria no comecinho, bem no comecinho, quando eu me formei, eu fiz plantão de pediatria. Foi assim, gente, foi um horror, não no sentido horror de eu ter dificuldade. Horror porque eu não suporto ver criança doente, principalmente criança que não sabe se expressar. Porque tem a idade da criança que ela chora, você não sabe o que é. Você tem que adivinhar e tem que ir por feeling mesmo, né? O pediatra realmente é aquele feeling, são anos e anos ali para poder entender o que a criança tem. Febre sem sinais localizatórios. Tem bastante. Olha, né? febre, febre não identificada, né? Febre de origem indeterminada. Sim. E aí, aquela vez para mim de atender paciente pediátrico realmente foi bem complicado. Você neonato. Hã? Onde na pediatria a parte que mais gostei foi da neonato. Neonato que são recém-nascidos, né? Que ficam em UTI ou ficam em enfermaria. Eu fiquei no ambulatório quando eu passei agora recentemente. Crianças neonatas mesmo, que foi pra casa e voltou pra tipo uma puericultura. Bem na puericultura mesmo. É gostoso também, uma área boa. Foi bem legal, assim, eu gostei, soube lidar bem. Eu tinha um pouco de medo, assim, sabe? Pegar. Porque o bebê pequenininho, aí você vai pegar assim, aí você fica meio... receoso pra derrubar. Fica com medo, e teve uma vez... É a primeira vez que eu fui pegar o bebê assim, eu esqueci que a cabecinha dele era molinha. Aí eu tava assim, fui pegar do berço, a hora que eu peguei a cabeça do bebê, tortou assim. A mãe olhou pra mim com uma cara, eu fiquei olhando, falei, deixa eu colocar de volta. É gostoso isso, tá vendo? Faz parte, né? Pra você até escolher realmente o que você quer e o que você não quer. Meu. Galera, você vai indo e tem horas que você gosta de uma coisa, tem coisa que você... É dois extremos, né? Tem uma hora que você gosta muito de uma coisa e você fala, nossa, isso aqui é muito legal. Aí tem hora que você passa num negócio e você fala, nossa, isso aqui é um saco. O que você achou um saco até agora? O que eu achei um saco? Fora pediatria, que a gente já sabe. Fora pediatria, deixa eu ver. Endócrino. Você não gostou? Não gostou? Nossa, eu adoro endócrino. Eu acho que é muita... biologia básica... Não biologia básica, modo de dizer, muito... Clínica, muito clínica. Não é... Nem digo a clínica. A clínica eu gosto. É mais a parte, tipo... Como é que fala? Eu esqueci o termo certo pra poder falar. A parte da biologia molecular, essas coisas, sabe? Bioquímica. Não é muito legal. Aqueles negócios de ciclo de piruvato, de Krebs, de não sei o que, de gliconeogênese, sabe? Parte de diabetes, não se identificou. Não me identifiquei. E eu entrei, tipo assim, quando eu entrei na faculdade, a primeira coisa que eu queria era endócrino. Você não me falou. Eu achava legal, eu falava, não, eu quero endócrino. Eu falei, endócrino vai combinar super comigo. Eu sempre gostei de ir na academia e tal. Aí vamos falar de academia depois. Tá. Aí eu fui entrar na liga de endócrino.
Entrei na isso clínica eu de lembro. endócrino. Fiquei 2 anos na clínica de endócrino. Demorei 2 anos pra perceber que eu não gostava. Mas ainda bem que você percebeu agora, né? Depois que você se forma, escolhe a especialidade e vê que não gosta. A medicina tem isso de bom. Você se identifica com aquela especialidade, faz a residência, faz a especialização. De repente, se você acha que aquilo ali você não é muito, não tem muito dom, não é pra você, a gente pode escolher outra especialidade, né? Pode. Isso é muito bom. Isso é que eu acho legal. Você tem um leque muito amplo dentro da medicina, né? Sim. Tipo, você pode especializar numa coisa e fazer outras coisas, tipo assim, fazer dermatose e também fazer implante capilar. Exato. Fazer dermato e fazer outros tipos de coisas lá relacionadas à área. É bem legal, isso eu acho bem legal, assim. E como é que é a sua convivência lá dentro da faculdade com seus amigos? Desde que você entrou, é a mesma turma? É a mesma turma. E hoje você continua com as mesmas pessoas? São as mesmas amizades? Conta um pouquinho pra gente da sua área acadêmica. É bem complicado. É muito tempo junto, né, Vinícius? É muito tempo junto. É muito tempo, são muitos anos. São 5 anos já que eu tô fazendo. Com as mesmas pessoas, todos os dias. Com as mesmas pessoas, todos os dias. Das 8 da manhã até às vezes era 5h30. Agora tá indo mais tarde por causa do estágio, né? Até às 7 agora, todos os dias. Tem uma hora que você não aguenta mais olhar pro cara. Mas aí hoje você tem algumas pessoas que vai levar pra vida, né? Tem né? pessoas que são específicas, assim. Tem gente que você começa falando e depois você nunca mais fala. Tem gente que você acaba, tipo... essa pessoa, nunca vou falar com ela. Você acaba se relacionando. Vai mudando, você vai né? mudando. Vai ciclando. Você vai vendo as pessoas, você vai vendo como é que são como é que é o dia a dia delas e tal. Eu acho muito legal também, porque dentro da faculdade, eles incentivam muito o esporte. E você sempre gostou de esporte. Né? Você sempre gostou de treinar. Eles incentivam bastante isso. Incentiva bastante, bem legal. Tipo, eu acho que na sua faculdade é mais do que na minha, no caso. Acho que é por causa da intermédia, essas coisas eram mais presentes. Dos jogos internos. A minha sua não tem? Não, tem, mas tem o CAMESP, né? É diferente. É liga, mas só que é diferente. Mas é entre as faculdades da medicina. É entre as faculdades, A gente compete contra o Einstein, contra uma galera lá. E aí é bom porque incentiva o esporte, gente. Então, além de você estar ali estudando todos os dias numa carga horária muito alta, ainda tem que ver as mesmas pessoas no esporte também. No esporte. Também tem que ver. Mas a carga horária, por ser muito alta, tem outro lado, que é incentivar o esporte, né? Incentivar a cuidar do corpo. Também tem muitas festas, né? Isso também, a pessoa tem que ter bastante pé no chão e ser bem, assim, orientado pelos pais, que tem muita festa, muitas coisas assim mais liberadas. Então, a medicina, eu falo que é um curso diferenciado, não porque a gente é melhor que os outros cursos, não é isso. Não, mas porque tem muitas outras oportunidades de você ter acesso, de você ter contato com muita coisa que em outros cursos talvez você não teria. Na verdade, eu acho a medicina, que eu gosto da medicina, mas eu acho o pior curso que a pessoa poderia ter fazer. Filho, não fala isso. Que loucura isso, você falar. Eu acho. O pior curso? Não o pior curso em relação às coisas. Tô falando pior curso mentalmente. Por quê? Você pega muito com a cabeça, né? Se a pessoa não tiver um psicológico forte... Se a pessoa não tiver um psicológico forte... Esquece. É mesmo? Você acha que pode entrar alguma doença mental? A maioria das pessoas você pode pegar. Tipo, a carga de pessoas que fazem uso de antidepressivo ou algo do tipo, são a maioria da faculdade de medicina. Das faculdades, a faculdade de medicina é que mais faz uso de ansiolítico, essas coisas. E você relaciona isso a quê? A pressão. Pressão a sempre acertar. Não, a pressão que ela dentro, a competitividade que é dentro da faculdade é uma coisa, tipo, muito grande. Isso é bom você falar, isso é interessante. Não que seja o pior curso, mas é um curso que você... modo de dizer, expressão. É um curso que talvez você tenha que exigir mais de você e às vezes a pessoa... De você não, de você também, mas o problema são as pessoas ali que estão ali dentro. Isso é muito, tipo... Isso que a gente estava comentando, tem pessoas que são muito legais que vão estar com você e vão te abraçar. Agora tem muitas pessoas que querem te botar pra baixo lá dentro. Mas você diz isso desde a parte de professores até não, a parte... Não, professores não, mas as pessoas mesmo. Os colegas ali, sim, né? Porque assim, gente, também são pessoas que você nunca viu.
São pessoas de educações diferentes. Ah, mas De mesmo base familiar. Continua a mesma coisa. Não, mas presta atenção no que a mãe tá falando. São pessoas. Presta atenção pra gente. Aqui é uma mãe. Aqui, gente, é semana do Dia das Mães. Então, Essa o papo que a de mãe tá falando. Tem coisa que vai cortar? Não. Não? Não. E assim. Corta. Não corta. Pode Deixa cortar. assim. Deixa eu só entender o que você tá querendo dizer. Calma. Você não tá entendendo? Calma. Não, e a pessoa tá em casa entender também. Calma aí, espera. Vai. As pessoas, elas têm educações diferentes, base familiares diferentes. Totalmente. Respeitos diferentes pelas pessoas. Então, o que eu tô entendendo que você tá falando que é o pior e às vezes são pessoas estranhas? Eu não tô falando em relação ao pior. Isso aí já misturou toda a conversa que a gente tava tendo. Então vai, volta. Eu tô falando em relação de pior mentalmente falando. Tipo assim, tá. as pessoas, elas acabam se tratando os outros e esquecendo de se tratar delas mesmas. Ah, entendi. Tá. A pessoa se preocupa mais com os outros e apontar mais. Eu acho que quando você vai fazer medicina, você tem que... É que ninguém fala isso, né? Então, você tem que cuidar do problema da outra pessoa, no caso, que a pessoa chega doente e tal, mas também você esquece de cuidar de você mesmo. Porque o médico, ele é o último a querer procurar um médico. Eu tô errado? Não. Então... Aí, em parte na psiquiatria, essas coisas, eu acho que as pessoas tinham que se procurar mais. Entendi. Agora entendi o que você falou. A galera fala, eu passo no psiquiatra, você é louco. Não, você não é louco. Psiquiatria faz Todo parte. Todo mundo né? tinha que passar no psiquiatra. Fazer uma terapia. Principalmente quem estuda de medicina. Ah, entendi agora. É isso que eu tô querendo dizer. Porque você convive com situações totalmente diferentes. Convive muita coisa, é muito intenso, assim, sabe? É vida, morte. Tipo, é vida, morte. Tipo, chega uma hora que você acaba ficando até uma pessoa meio fria, assim, tecnicamente falando pra morte. Sabe? Acho que você também tem isso. A gente acaba criando isso. Acho que a primeira vez que eu vi uma pessoa que tava falecida, assim, eu fiquei meio em choque, fiquei meio desesperado. Não, pode falar quem? Claro. Como é que foi? Pode falar. Eu tava acompanhando um estágio no SAMU, aí o menino tinha 23 anos. Ele tinha tomado uma facada aqui no peito, no tórax. No tórax. Tomou uma facada. Aí eu olhei aquilo assim, falei, caramba. Aí acho que foi a primeira vez que eu vi e fiquei meio impactado, assim. Aí depois, conforme as coisas foram indo, que acostumei. Você vai tornando aquilo de uma forma mais natural. É uma coisa mais natural, sabe? É estranho isso. Isso que eu tô falando. E não é uma coisa muito saudável, tecnicamente falando, assim, pra mente. Pra mente não é. Esses dias, olha que interessante, você tá falando de um assunto. Eu atendi um paciente aqui na clínica que eu falei exatamente isso. A gente lida com a morte e vida todos os dias. Todos os dias. Por mais que você não veja a pessoa morrer num dia, daqui a um tempo, se você trata um paciente crítico, né, a chance dele falecer é maior. Então você lida com essa instabilidade de vida e de morte. E realmente, Vinícius, você falou exatamente isso. E você ainda está na faculdade. Então, a gente vai ter isso pro resto da vida como médico, como pessoa da área da saúde. Sim. Nós vamos ter que saber lidar com esses sentimentos que não é que não existem. Não, ele só tá quietinho. Só está ali mais comum, não tá tão aflorado, né? Eu falei isso pro meu paciente no dia que estava aqui. Ele me perguntou até sobre isso. E eu falei, a gente lida com a morte e a vida de uma forma mais comum. Te toca, dependendo do caso, te toca mais, outros casos menos. Sim, nossa. Mas existe sentimento, mas não existe aquele sentimento desesperador ou de inconformidade pela morte. Aquela época lá que teve o Covid, meu Deus do céu. Você tava em que período? No Covid eu tava acho que eu tava no 3º, mas só que como eu fiquei lá com meu pai... Ah, você passou na UTI. Meu pai, ele fica lá na intensiva, lá na UTI. Eu fiquei acompanhando com ele quase a história toda do Covid, né? Tipo, desde o começo até o final, você tá doido, né? A coisa foi... Você falou que morria não sei quantas pessoas por dia, né? Teve um final de semana que morreu 14 pessoas por causa daquele... Tinha acabado o oxigênio do hospital. Tinha aquele negócio que tava acabando o oxigênio. Pra você... 14 pessoas. Parava uma e depois parava a outra. E parava a outra. Já olhava, já parava a outra. E foi morrendo. Aí foi tentar, sobe, massagem. Tudo.
Pra você foi uma experiência diferente, porque eu, por exemplo, na época que eu estudava, jamais eu peguei um período desse tão crítico como a Covid. Foi então pesado, foi uma experiência... Foi pesado, foi uma experiência legal, assim. Experiência boa. Não foi uma coisa boa, né? Mas foi uma experiência que eu consegui absorver bastante coisa, consegui aprender bastante coisa. Eu acho que lidar com tudo, assim, foi bem pesado, né? E eu aprendi, absorvi muita coisa, foi bem legal, eu gostei. Gostoso. É bom, isso é experiência. Sim. Eu sobrevivi. Vinícius, me fala um pouquinho da sua rotina de treino, porque, gente, esse menino... Minha rotina de treino, olha, sendo bem sincero... Deixa eu só fazer uma propaganda. Eu tô meio torto nas ideias. Não, como assim torto? Não, pera, deixa eu fazer uma propaganda aqui. O Vinícius, ele gosta de treinar desde adolescente novinho. Ele tem um ritmo, ele tem uma rotina. E essa rotina meio que condicionou, desde os 14 anos, condicionou... Sabe por quê? Será que eu posso falar isso? Pode, fala tudo. Depois, se não tiver, vocês cortam. Olha o tanto de corte que vai ter. Eu comecei a treinar por causa sua. Minha? Vai falar besteira? Não vou falar besteira, não. Então fala. Porque eu era novinho, né? Tinha 14 anos, era criança, uma criança. Aí, quando meu pai tinha acabado de se separar, eu falava assim, não, eu tenho que ficar forte, porque se minha mãe já namorado, tem que bater no namorado dela. Você nunca falou isso? Eu pensava isso, eu falava, não, se ele já namorado, tem que bater no namorado dela. Mentira, Vinícius! E aí você começou a fazer... Aí eu comecei a fazer academia, eu fiquei forte e não bati no namorado dela. Porque eu não tive também, né? Quase nenhum namorado, né? Ó, Carlos Alberto, que você se livrou. Mas assim, ainda bem que você gostou. O quê? De fazer academia? Eu gostei, eu gosto, né? Você acaba criando uma disciplina, eu acho que é que agora eu tô treinando, mas tipo, o tempo tá um pouco mais complicado, mas eu continuo indo. Tipo, eu não tava treinando com a mesma intensidade que eu treinava antes, mas eu continuo indo. Tento fazer dieta durante a semana, faço minhas marmitas pra semana. Você mesmo arruma suas marmitinhas? Eu faço minhas marmitinhas pra semana. Olha que bonitinho. Eu faço minhas marmitinhas tudo bonitinho, deixo lá preparado, coloco no freezer e tem como no estágio que a gente não tem muito tempo, então eu só descongelo lá e como. E em relação a treino, eu tento ir todos os dias e faço esporte pela faculdade, faço vôlei pela faculdade. Então é muito importante, gente, isso. É realmente a rotina, quando você instala na sua vida, você leva isso pro seu trabalho. É disciplina, né? Tem que ter disciplina. Você vai conseguir ter essa disciplina no seu trabalho. É difícil você pegar e conseguir regrar tudo certinho, sabe? Mas olha, eu já vi ele indo fazer academia na chuva, no frio. Você não para, Vinícius. Você vai em academia, pode ser chuva, pode ser sol, pode ser feriado. Parece que quando eu não vou, eu me sinto mal. O organismo pede, né? Eu me sinto mal. Quando eu deixo de ir, se eu não vou, 2 dias, já fico meio... E você faz o que na academia? Fala pro pessoal. Eu malho. Sim, isso a gente já sabe. Mas você faz musculação, você faz luta? Não, eu faço só musculação. Só musculação. E aeróbico? Aeróbico eu tenho um pouco preguiça. Mas tem que fazer, você sabe. Sendo bem sincero, eu acho muito chato ficar andando na esteira. Mas você faz? Eu faço, assim, menos frequência. Não vou dizer que eu não faço. Na semana eu faço 1, 2 vezes no máximo. É por causa que quando tem os treinos, tem o esporte do vôlei e tudo mais, aí eu acabo não fazendo por conta disso. Entendi. Eu tô pensando aqui no que você acabou de dizer. Que fez academia. Que começou a fazer academia. Eu queria falar um pouquinho sobre um assunto que a gente descobriu há uns 2 anos, né? Eu e Vinícius. É importante a gente falar sobre isso, né? Que é a doença celíaca. Né? A doença celíaca pra gente chegou de uma forma assim inesperada, mas dos males o menor, como a gente costuma falar, né? Ditado antigo mesmo. Porque o Vinícius começou com alguns sintomas muito frustros, muito vagos, né? De mal-estar, de intolerância a alguns alimentos, né? De uma indisposição, né, Vinícius? Foi bem ruim. Foi um período da gente para poder descobrir o que realmente o Vinícius tinha e o que ele tem, deixou a gente um pouco preocupado, né? Eu, o pai e a família no geral. E então, assim, a gente procurou alguns médicos para poder entender todos esses sintomas, porque eu, como médica,
tinha algumas hipóteses, mas a gente precisa fechar o diagnóstico com certeza, né? Você tá tomando a minha água da minha xícara porque a minha acabou. Porque acabou a sua água. Não, essa é minha mãe, não tem problema. Não tem problema, né, filho? Olha que linda a xícara dele, gente. Que gracinha. Ficou legal mesmo essa xícara. Você achou que foi parecido com você? Ah, mais ou menos, mas ficou legal. Tá. Então, pessoal, nós descobrimos que o Vinícius, ele é celíaco, né? E eu quero falar um pouquinho sobre celíaco, sobre a farinha de trigo, sobre o glúten. Porque o glúten, as pessoas acham que é dieta da moda. Vamos tirar o glúten. Obrigado, Bel. E aí, não é dieta da moda, né? Tirar o glúten... Quer um pouquinho. Obrigada. Então eu vou deixar aqui, tá? Tá. Deixa eu deixar aqui do ladinho. Não é dieta da moda. Realmente, você tirar o glúten da alimentação é uma forma de você estagnar, parar uma doença, tratar uma doença ou alguma intolerância que você tem no seu organismo. Uhum. Então, Vinícius, fala um pouquinho pra gente de como que foi descobrir ser celíaco e o que é hoje pra você toda essa transformação de alimentação, de hábitos de vida mesmo. Teve muitas coisas, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a galera tira o glúten e fala assim, não tô comendo glúten, tô fazendo uma dieta sem glúten. E acha que vai ou perder peso ou emagrecer, mas não vai. Porque, por exemplo, o glúten, né, alguns alimentos sem glúten, tem muito mais, às vezes tem muito mais carboidrato, tem muito mais sódio, tem muito mais um monte de coisa. A questão do glúten em si, eu acho que é mais a parte inflamatória, né? Exato. Que o glúten, ele causa uma certa inflamação no nosso intestino e tudo mais. Mas pra mim descobrir a doença foi bem, assim, difícil. Você acha que se aquele médico não tivesse feito a biópsia certinha, talvez acho que eu nunca teria descoberto, não. Eu tinha sintomas, apresentava sintomas, tipo vômitos, fezes mais esverdeadas, diarreia, náuseas, náusea. Tipo, eu ficava meio apático assim, sabe? Aí quando a gente foi fazer a biópsia lá, que foi lá fazendo endoscopia, né? Fazendo endoscopia digestiva alta lá. Aí o médico desceu mais um pouco, né, pro duodeno, porque normalmente fica ali na porção do duodeno, vai até o duodeno, né, só a endoscopia. Ele pegou pra biópsia e viu que a velocidade do meu intestino tá diminuindo. E aí, de cara, antes da biópsia, eu acompanhei a endoscopia. Minha mãe tava lá. Eu tava lá e ele falou, doença celíaca, mas precisamos da biópsia e do anátomo patológico para ter certeza que é doença celíaca. Mas o doutor foi muito, assim, assertivo no diagnóstico dele e realmente foi e é doença celíaca. Né? Foi. O trigo, não sei se você já leu sobre o trigo, porque quando a pessoa tem uma doença, a pessoa sabe mais da doença do que o próprio médico. Sim. O trigo existe há mais de 10 mil anos. Mais de 10 mil? Mais de 10 mil anos o trigo existe. Acho que deve ter mais aí, viu? Pode ser que seja até mais. Mas E o trigo, gente, o que acontece? Naquela época, muito lá atrás, o trigo, ele era um dos responsáveis pelo infarto e por doenças metabólicas. Não era gordura. Eu li sobre isso. Lá vem... Gente, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. O meu filho, ele gosta de sempre contrariar a mãe. Todo filho é assim, gosta de contrariar a mãe. E você ia fazer isso agora, que eu te conheço. Você acha que eu não estudo sobre o trigo? Não, eu concordo com você. Não tô discordando, não. Não, você tá discordando. Aqui. Pode falar. Não... Deixa quieto aí. Fala, meu amor. Eu vou te explicar por que a farinha era uma das causas do infarto. Se você pegar pra ver, infarto é uma doença que é recente. É uma doença que é recente. Ela começou, acho que os primeiros quadros de infarto começou em 1920. Só que eu vou te explicar uma coisa. Por causa da gordura. Agora, o infarto sempre existiu, mas não diagnosticavam como infarto. Pode ser, concordo com você. Diagnosticavam como uma dor no peito, onde a pessoa existia o quê? Um mal súbito e morreu. Não existia a palavra infarto. Pode ser. O infarto sempre existiu. A mamãe sabe do que tá falando. A mamãe. Entendeu? Não, eu tô só comentando que você virou e falou... Sim, você deve ter lido em algum lugar sobre isso. Nos estudos, nos artigos. Nos artigos. Tá, então, o infarto sempre existiu. A doença cardiovascular,
Ela sempre existiu. Não, mas sim, muito lógico. menos que hoje, é óbvio. Sim. Mas por que hoje nós temos mais infartos, mais doenças cardiovasculares? Primeiro pelo ritmo de vida, pelo estilo de vida, pela alimentação, pelo sedentarismo. E segunda coisa, gente, que a medicina ajuda muito, é fazer diagnóstico. Então, antigamente, não se fazia o diagnóstico de tantas doenças que se faz hoje. Por quê? Porque a medicina mudou, ela evoluiu. Sim, lógico, né? não tem dúvidas disso. Então, quando o trigo existia lá atrás, o trigo era para quê? Era para realmente, eles pensavam realmente no quê? Para alimentar pessoas. O trigo ele era para alimentar as pessoas de uma região, de uma determinada população. E o trigo é 10 mil anos lá atrás. Dava o quê? O que o trigo ele dava como resultado em excesso? Doenças cardiovasculares. E hoje as pessoas falavam que era o quê? Que era gordura. Não. O que aconteceu com o trigo? Por que o trigo mudou? Depois da praga do gafanhoto, é verdade isso. Houve o quê? Houve uma escassez de trigo. Com isso, pensando na parte da economia, as pessoas tinham que fazer o quê? Aumentar a produção de trigo. Então, depois da praga, veio a escassez do trigo. E as pessoas pensando no bolso e na indústria, veio o quê? Aumentar a produção de trigo. Através do quê? Através do glúten. Então, o glúten, ele nada mais é do que uma proteína do trigo. Sim. Onde eles descobriram que se você colocasse mais glúten no trigo, eu falo no trigo, gente, refinado, tá? Eu tô falando que existia farinha de trigo, existia o trigo, onde houve um refinamento, e nesse refinamento o glúten fez parte do quê? De uma maior produção de trigo. E com isso mudou toda a estrutura do trigo. Dando o quê? Fazendo com que as pessoas ficassem mais inflamadas do que o normal. Por quê? Porque nós não temos algumas enzimas que quebram aquelas proteínas do trigo. Tanto que tem, no meu caso, por exemplo, quem tem intolerância à proteína do leite lá, toma aquele Lactidei ou algum tipo de coisa e acaba comendo. Conseguindo digerir a proteína. No meu caso, já não tenho nada. Ainda não tem. Né? Uma Ainda antigliadina. Eu acho que eu não sei nem se vai ter, viu? Eu acho que a medicina está tão avançada que pode ser que tenha. Acho que talvez pode ser que tenha alguma coisa, mas... Mas só para deixar bem claro, gente, deixa eu até se vai ter, não. Voltar à explicação. O trigo, ele sempre fez parte da alimentação mundial. Depois de uma certa escassez de trigo, houve o refinamento do trigo, ou seja, começou a se industrializar mais o trigo. E o glúten, o que acontece? Ele já fazia parte do trigo, é uma proteína do trigo, mas descobriu-se que se aumentasse mais a produção de glúten na indústria, aumentaria mais o número de panificações, os pães, todas as massas ficariam de uma forma mais apresentável, mais brilhosa, e com isso aumentaria a economia. Então, tudo isso atrapalhou o quê? Atrapalhou o organismo do ser humano, porque a pessoa acabou ficando mais inflamada. E as pessoas que têm os receptores para doença celíaca, que é o caso do Vinícius, inflama-se muito mais. Perde-se a velocidade do intestino, porque o intestino nós temos as velocidades, onde ali a gente absorve os nutrientes. Quando nós temos uma doença inflamatória, seja celíaca ou outras doenças, nós perdemos essas velocidades e os nutrientes não são absorvidos. E aí a pessoa fica com carência de nutrientes. Aí começa a ter o quê? Um mal-estar, começa a ter uma indisposição, começa a ficar mais apático, como ele disse, começa a ter outros sintomas. E isso foi o que aconteceu com o meu filho em relação à doença celíaca. Mas só para explicar por que a dieta sem glúten não é a dieta da moda, né? E não é também a dieta do emagrecimento, não é isso. A dieta sem glúten é uma dieta para você desinflamar, porque o glúten, ele inflama o seu organismo. Muitas vezes, a mamãe vai até te ensinar uma coisa. A rinite, a sinusite são doenças inflamatórias. Às vezes, você tratando o intestino da pessoa, a pessoa melhora da sinusite, a pessoa melhora da rinite, a pessoa melhora da asma.
Eu já peguei casos aqui no consultório e que só tratando a disbiose, desequilíbrio intestinal, a pessoa não tem mais crise asmática. Então isso é muito importante. E você vê na pele, vê todos os dias... Tem umas certas melhoras, né, no certas caso. melhoras, exatamente. Como você fala que às vezes ela não tem uma crise, pode ser que aconteça que ela tenha. Mas... Claro, não é assim, não é regra. Mas né? ela ainda melhora, lógico. Mas ela melhora por quê? Porque tudo a parte da inflamação. Lógico, sim, né? Porque é aquele negócio, a gente é o que a gente come, né? E agora tem mais uma frase mais atual ainda, sabe qual é? Qual? A gente é o que a gente come e o que a gente absorve. Legal. Porque não adianta só comer, você tem que absorver. Sim. E às vezes você tem uma doença inflamatória que não absorve. Exatamente, no meu caso, quando estava acontecendo. Eu até me senti um pouco culpada por isso. Não foi totalmente sua. Totalmente. É sempre minha, né, Vinícius? Porque quando eu tava grávida do Vinícius, todos os dias eu comia uma caixinha de aveia. Todos os dias eu comia uma caixinha de aveia. E na aveia existe uma enzima, né? Como a gliadina que existe no glúten, na aveia existe uma enzima que sensibiliza o intestino a você ficar mais inflamado. E eu acho que através, agora estudando a epigenética, né? O que é a epigenética? É todo aqueles hábitos que você tem no seu dia a dia, que você pode modular os seus genes para uma determinada doença. Isso. Né? Eu acabei modulando os genes do meu filho para ter ou desenvolver uma doença celíaca. Gente, eu estou falando assim, bem superficialmente sobre isso, né? Isso é uma das hipóteses. Pode ser que tenha acontecido isso. Eu sensibilizei o intestino do Vinícius e ele se tornou celíaco. Pode ser que seja isso. Em alguns estudos que eu tô lendo. Pode, claro. Acho que a gente não pode descartar nenhum tipo de hipótese, né? Acho que é isso. Mas aí. Hoje você tira de letra, né, Vinícius? Hoje a parte do celíaco você tira de letra. Eu tiro, às vezes incomoda um pouco, sendo bem sincero. Mas é porque você, às vezes... Às vezes você quer ir em algum lugar, você quer comer alguma coisa diferente. E fica um pouco meio restrito, né? E ainda tem a reação cruzada, né? A contaminação cruzada. Contaminação cruzada, isso. Mas você fica... Em relação à contaminação cruzada, é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Porque pode ter toda hora. Como assim? Pode ter toda hora, sabe? Às vezes uma pessoa esquenta uma marmita no mesmo micro-ondas que você esquentou a sua comida, já tem uma certa contaminação cruzada. E aí você já sente aquela diferença. Você já fica assim, já fica meio mole. Você já sabe que é aquilo. Já. Quando você fica meio mal, você já sente. E não demora muito não, viu? Acho que coisa de 20, 30 minutos você já começa a sentir já meio pra baixo. Meio pra baixo que você fala são sintomas mesmo que te dá aquela indisposição. Fica meio indisposto, né? Fica meio cansado. Quando a gente não come açúcar, assim, o nosso organismo se acostuma a ficar sem o açúcar. E aí quando você reintroduz o açúcar na sua dieta, na sua alimentação, você também tem esses sintomas. Você sente a diferença do que é você ter uma dieta com açúcar e uma dieta sem açúcar. Bonito seu cabelo. Você gostou? Eu gostei. Ele tem enroladinho. Ficou legal. É bom, porque dá mais volume. Dá. Né? Ficou bonito. Eu tô adorando estar aqui com você. Eu gosto do seu cabelo assim. Assim, dessa cor? Você acha melhor assim do que loiro? Eu gosto. Loiro não... Quando o Vinícius era criança, gente, ele falava assim: mãe, eu adoro ver você de calça jeans, você fica linda, maravilhosa. É verdade. Você lembra disso? Lembro. Que bonitinho. Eu cortei totalmente o assunto do glúten, né? A gente começou a falar de outra coisa. De outra coisa. É porque... Não, é porque assim, é informativo, né? É muito informativo. É informativo pra gente, pra poder passar pras pessoas. Sim. Né? Não, mas realmente as pessoas, elas acham que você não comer o glúten, as pessoas acham que é frescura. Acha muito? Isso Nossa, é muito acha ruim. Demais. Isso é muito Às vezes a gente tá sentado, vai sair pra tomar alguma coisa, pra conversar, pra comer e tal. Normalmente quando você vai tipo, em lugares, algum barzinho, alguma coisa do tipo, a maioria das comidas lá é fritura, Sim, é bebida com glúten. A cerveja também tem glúten e tudo mais. Aí a pessoa vai e você fala: hoje eu não vou beber, hoje eu tô tranquilo. Normalmente às vezes porque não tem a cerveja sem glúten, que tem, né? Ou às vezes não... Sei lá, não tô com vontade. Não vai beber?
vai fazer isso? Ah, não quero, obrigado. Pô, mas por quê? Ah, eu sou celíaco. Aí você acaba explicando um pouco, né? Você acaba explicando superficialmente, não vai introduzir, tipo, tão grande assim. Mas você começa a falar, não, porque eu tenho doença celíaca e não posso beber glúten, não posso tomar glúten, não posso comer glúten. Ah, isso é frescura. Isso aí só tem quem procura. Isso aí é doença de rico. Gente, não sei o quê. Realmente, tem muito preconceito, viu, gente? A gente fala aí dos preconceitos, existem muitos preconceitos quando a pessoa fala que não pode. Você sofre, até na faculdade acho que o pessoal tira um pouco assim de onda, né, de você, por conta do glúten. Enche o saco, né? Enche o saco. É verdade. Mas infelizmente, gente, acho que as pessoas faltam mais informação, né? Procura na internet, já que todo mundo vai no Dr. Google, procura no Google, veja o que é doença celíaca, veja o que é uma dieta sem glúten, porque realmente é muito importante você fazer um diagnóstico de uma doença assim. Por quê? Porque a doença celíaca leva a um câncer. Se você não trata, se você não tem uma dieta saudável, se você não tem um acompanhamento de um especialista, um acompanhamento de uma pessoa que entenda o que é uma doença celíaca, isso inflama mais ainda do que já é inflamado e leva a um câncer de intestino. Então, precisa-se ter esse cuidado mais de perto. Por isso que não é frescura, doença celíaca realmente leva a problemas mais sérios de saúde. Sim. Né? Isso é bom falar também. E é isso, meu amor. Acabou? Quer falar mais alguma coisa? Vou falar alguma coisa agora, não sei se relacionada à saúde. Dá a mãozinha pra mamãe ver. Não quer conversar? A mãozinha dele com a minha gordinha. Ah, para. Fala. Vamos falar aí das coisas da vida. Fala então. Não quer falar? Você tá gostando de morar sozinho? Eu adoro morar sozinho. Você sentiu falta de sair da nossa companhia, assim, de ficar sozinho, só você, na sua casa? Sente? Falta de você? Eu sinto. Sente? É que você, quando mora junto, é tipo faísca. Cão e gato, né? É que a gente é um pouco parecido, né? Você não quer escutar o que eu falo e você... E você não quer escutar o que eu falo? Não. Você sabe o que ele faz, gente? Ele usa meus cremes. Todos os meus cremes... Divulgar? É verdade! Todos os meus cremes ele usa. É creme de vitamina C pra poder não ter rugas. É pra ficar com a pele mais lisinha. É verdade ou é mentira, Vinícius? É mentira. É verdade. Mentira. Por isso você tem essa pele aí, ó, linda, maravilhosa. Eu usava todos os meus cremes. Creme pro corpo, creme pro rosto. Você tem a pele boa. Eu tenho. A genética aqui. Você não envelhece. Ela me ajudou. Você tem... Há 30 anos você tem a mesma carinha. Obrigada, meu amor. Desde que eu te conheço. Que mais? Não sei, você quer falar mais o quê? O que você quer deixar de recado para as pessoas que são da sua idade, para as pessoas que realmente falam que... carinha dele. Como é que eu faço? Conta pra gente, assim, mais um pouquinho de como que você prepara a sua alimentação. Minha alimentaçãozinha? Fala pra nós. Então, eu tento manter sempre uma coisa... Como eu não tenho muito tempo, eu tento fazer uma coisa mais prática, né? Tá. Por exemplo, eu queria muito poder, incrementar, fazer, uma torta fit ou algo do tipo, mas só que eu não tenho muito tempo, então pouco tempo que eu tenho eu já faço as coisinhas. Então eu sempre tento buscar, uma salada e uma proteína, ou um carboidrato e uma proteína. Carboidrato que eu digo, um arrozinho, ou um purezinho, algo do tipo, uma coisa mais leve, nada assim muito pesado, sabe? E aí eu tento preparar isso. Carne moída, carne de patinho, que eu gosto mais, que é um pouquinho mais magrinha. Franguinho desfiado. Eu gosto de comprar eu próprio desfiar o frango. Não gosto muito de comprar ele já desfiado. É que você sempre gostou de cozinhar. Eu gosto, mas eu gosto... É porque eu tempero do jeito que eu gosto, sabe? Fica com gosto mais caseirinho, assim, mais gostoso. E você faz todo final de semana? Eu tento fazer todo domingo, né? Pra semana? Pra semana. Tem as marmitinhas lá, já bota ali na linha de produção. Já estico ali, já faço. Deixa no freezer. Às vezes dá trabalho. Não, mas dá um pouquinho de trabalho, Porque né? às vezes você faz e aí você fala, não, isso aqui vai dar. Aí você olha e, não deu. Aí vai você ter que fazer mais coisa porque não deu. Aí você começa a fazer outra coisa. Aí você vai lá e faz outra coisa. Aí, aí não deu de novo. Você fala, nossa, não deu. Mas você come? Né? Vai fazer o quê? Aí eu vou lá e faço, nossa, não deu. Mas você tem a mão boa. Você tem a mão boa pra cozinhar. Não, mas você entendeu o que eu tô falando? Em relação... Às vezes não dá a quantidade de comida pra colocar na marmita.
Ah, entendi. A quantidade. Às vezes você acha que fez uma quantidade boa pra poder fazer, só que aí você não deu. Aí você tem que começar tudo de novo e fazer uma outra coisa. Ah, tá. Porque aqueles potinhos ele engana, aqueles potinhos eles enganam. Parece que tem pouca coisa, mas você vai pondo lá, tem comida pra caramba. Entendi. Pela quantidade que você vai vendo. Você come 2 por dia? Eu como 2 por dia. Eu tenho que tomar café da manhã, né? E... A gente não disfarça. Não, que eu peço dica de saúde pra minha mãe. Eu peço dica de saúde pra minha mãe. Você quer pedir pra mim dicas de saúde ou você já sabe de todas as dicas de saúde? Tudo. É que você me segue no Instagram. Eu te sigo, eu sou seu maior fã. Você é? Sou. E meus amigos, eu falo, minha mãe. Você assiste tudo isso? Acho engraçado quando eu tô na faculdade, aí vem meus amigos falar assim, ô Vinicinho, vi sua mãe lá, mano. Olha aqui, ó. Aí eu falei, nossa, ela fala bem demais. Ela fala bem demais. Bonitinho. E alguma diquinha que você quer saber? Você sabe bastante coisa de saúde. Mãe, eu acho que sim. Eu acho que é a única coisa que a gente procura, que a gente pode falar em relação ao hormônio. Acho que é legal, acho interessante. Acho que é uma coisa cada vez crescendo, assim. Que agora a galera meio que deu uma bloqueada, né, nisso, de poder prescrever hormônio. Eu achei muito bom. Pra fins estéticos. Eu achei muito bom isso. Eu achei que deu uma freada para as pessoas que não sabem a fundo a função dos hormônios. Eu acho bom e acho ruim ao mesmo tempo. Eu acho que acho bom por causa disso que a senhora, por causa disso que você falou. E acaba... Sabe? Retirando do mercado quem só faz aquilo de repetição. E acaba... É que às vezes as pessoas não... É isso, exatamente. A palavra, você tirou a palavra da minha boca. Às vezes a pessoa nem sabe muito o que a pessoa tem e, toma, tu vai embora. Sabe? Não faz um acompanhamento, sabe, um mapa pra ver, faz exames, não faz pedido de exames, não faz nada. Ele só fala, que isso aqui eu quero ficar forte. Então tá bom, então vai lá, toma uma Deca, um Anantato, um negócio lá e vai embora. É verdade. Aí toma texto e acabou. Mas ao mesmo tempo, você acaba... o mercado negro cresce, né? Sim. Mas isso é culpa dos próprios profissionais, a galera cresce, né? Tipo assim, a galera que às vezes a pessoa que compra no mercado negro e vai ficar tomando, fica aplicando, fica fazendo Na verdade, porcaria. você falou um assunto muito interessante. Isso sempre existiu, filho. O quê? As pessoas aplicarem hormônios nas academias. Não, sim, sempre existiu. Entre os atletas, sempre existiu. É no vestiário, é na própria academia. Sempre. São os amigos indicando para outros amigos. Isso sempre foi muito perigoso, né? Muito perigoso. E hoje em dia, o que aconteceu? Hoje em dia se deu um boom de profissionais da área da saúde indicando hormônios indiscriminadamente para fins estéticos. Sim. E aí esquece que o quê? Que existem os efeitos colaterais de tudo isso. Então eu gostei de tudo isso ter acontecido porque as pessoas que não sabem o que estão fazendo vão sentar a bundinha lá e vão estudar. Eu concordo. Esse é o motivo. Acho que a pessoa vai ter mais conhecimento do que ela está prescrevendo. Então, vou parar e vou estudar e saber o que está acontecendo. O que está rolando. Porque nós temos hoje uma facilidade muito grande de comprar tudo isso. Sim, nossa, hoje é muito fácil. Mas a pessoa tem que saber o quê? Tem que saber administrar. É como valores de referência, como resultados de exames laboratoriais. Às vezes a pessoa em casa, um leigo, ou até pessoas da área da saúde, olha o exame e fala, nossa, tá alterado. Gente, a gente nunca olha um exame só. A gente tem que olhar um conjunto de exames para saber fazer e saber ter a conduta certa, né? Então é o mesmo caso de tudo isso que aconteceu esses últimos dias na internet. Eu prescrevo alguns mas você prescreve, concordo. Com mas consciência. Eu acho que você vai... isso que eu ia falar. Eu acho que você vai... E outra coisa também, você vai você sempre procura tentar botar de um jeito mais natural possível. Exatamente, mais fisiológico. Você nunca vai, já pra bom. Não, nunca. Você prefere, às vezes, mudar um hábito alimentar, mudar uma certa coisa, fazer uma reposição de aminoácidos ou algo do tipo, do que já entrar direto com anabolizante ou esteroide ou algo do tipo. Eu sou faz mais o esteroide ou anabolizante para casos... Nem digo que são tantos para fins estéticos, eu acho que isso é mais para qualidade de vida, no caso. Exatamente, para uma disfunção hormonal. Às vezes a pessoa, que a gente começa a ter, né? Depois de uma certa idade, começa a ter baixa de hormônio. Aí que lindo! É isso mesmo.
Eu fico orgulhosa de ver você falando. Esse tipo de coisa. De ver você falando de. Tô falando por experiência de própria. Medicina. Você já tomou? Não, tô falando de você. Eu pedi pra você. Fala, vai, mãe, faz um negocinho aí, vai. Eu não faço. Você não faz? Não, eu não faço. Eu sei fazer, mas eu não faço. Não porque faz. você tem outros artifícios, você fica com esse novo corpo. também, né? E você tem esse corpo e mantém esse corpo com outras coisas, outros hábitos de vida. Não precisa ser através de anabolizantes. É isso que eu falo aqui. Um casinho que eu vou contar rápido de um paciente que eu desanabolizei. Eu não vou falar o nome, mas ele assiste a gente, ele sabe. Ele chegou aqui totalmente anabolizado. Ele chegou com o eixo hipotálamo, hipófise e periférico totalmente disfuncional, né? Porque nós temos nosso sistema nervoso central que leva as informações para a periferia do corpo e ali dá o comando para produzir os hormônios. E ele chegou com esse eixo totalmente disfuncional. Ele estava tomando coisa errada? Estava tomando anabolizantes, trembolona, anabolizantes de cavalo, tá tudo estranho. anabolizantes realmente de animais, uma dose excessiva de anabolizantes que usa para pessoas, para ser humano. Forte, ou ele tava meio Tava forte, daquele forte que você olha, é anabolizado. Ah, sei, ele tá tipo... Tava. Aí eu falei, vai ser um desafio pra mim te tratar. Mas ele tava tipo mais seco ou ele tava mais inchadão? Mais inchado. Ele tinha perdido um pouco a mão, né? Porque faziam anos de anabolizantes. E aí eu virei pra ele, junto com a esposa dele, e falei assim, vai ser um desafio te tratar. Eu acho que você me contou essa história. Eu acho que eu contei, né? Aí você me contou. Eu acho que eu até conheci ele, se não me engano. Era um moreninho? Era uma pessoa morena? Não. Moreninho? Não. Não era? E a mulher dele também tomava? Aí você me contou. Então você me contou. É uma pessoa muito inteligente, por sinal, mas tinha esses hábitos, que desde sempre ele tinha isso, porque ele trabalhava muito com o corpo. Você me contou. Né? Ele é modelo, até foi modelo internacional, e ele trabalhava muito com o corpo e exigia do corpo essa performance. Sim, E aí eu desanabolizei através dos meus protocolos. Ele não acreditou de primeira, não, doutora, você não vai me dar nada. Eu falei, não vou dar nada. Você vai pegar, é a mesma coisa que você pegar uma xícara cheia de água e jogar mais água dentro. E aí foi isso que aconteceu. Não vai fazer nada. Foi. E aí foi isso que aconteceu. Ele desanabolizou e hoje ele tá saudável, tá forte. O percentual de gordura dele tá super assim no que ele realmente esperava. Queria. E ele tá bem. Graças a Deus ele tá bem. Legal isso aí. É bom, né? É uma coisa pra você gratificante. Filho, eu ficava aqui até amanhã falando com você. Acabou? Mande uma mensagem do Dia das Mães para todas as mães ou para mim. Fale aí do seu coração. Eu vou falar primeiro pra você, né? Que eu não tenho o que reclamar de você. Você sempre foi uma mãe maravilhosa pra mim, pro meu irmão. Lindo. E eu amo você. Lindo. Acho que pra todas as mães do Brasil, acho que mãe é mãe, né? A gente não tem como descrever o amor que a gente sente por mãe. Se a gente pudesse fazer qualquer coisa, a gente vai fazer. Que lindo. Até me dá uma aposentadoria de R$1.500. R$1.500. É uma brincadeira interna nossa, gente. Mais algum recado? Acho que não. Obrigado aí por ter abrido espaço pra mim, pra gente conversar. E gostoso. Obrigado pela canequinha. Obrigada, gente. Essa semana foi um podcast especial para vocês, todas as mamães do Brasil, do mundo, né? Felicidades para todas vocês. Nós temos as nossas maiores riquezas, que são nossos filhos. Cuidem dos seus filhos com muito amor, muito carinho, muito respeito. Respeitem as escolhas dos seus filhos, né? E eu sei que as mães estão sempre do lado dos filhos para o que der e vier. Então, e não se inscreva no nosso canal, gente. Não se esqueçam de inscrever no nosso canal, que tá cada vez mais bombando aí, e tenho certeza que vocês estão adorando, porque os retornos estão sendo incríveis. Um beijo pra vocês e até semana que vem. Acabou? Vamos ter que ter vários cortes. Doeu? O quê? Doeu? Não. Eu ouvi ele tímido numa hora. Ele tava tímido. Tímido, né? Eu não falava